Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas, aqui no Instagram, na sexta-feira. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais este momento precioso de meditação na palavra do Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, abençoa-nos com a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. As Tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso, nesse dia, nos traz, ó Deus, a necessidade de buscarmos mais de Ti, e, ó Deus, que essa fome e sede do Senhor esteja sempre, ó Deus, ardendo em nosso coração. Abençoa-nos com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje ainda se encontra no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo de número 19, que diz assim: Mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá. Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Nós vemos aqui então alguém, nós vamos descobrir aqui no contexto quem é, lembrando do fato de Ezequias, né? Se nós entendermos aí e lembrarmos de que Jeremias viveu num tempo bem depois de Ezequias, ele está relatando aqui, essa pessoa está relatando aqui algo que aconteceu há pelo menos 3 ou 4 gerações antes de Jeremias, né? Um fato que ocorreu e que eles estão lembrando de que Deus mudou a partir de uma decisão, a partir de uma ação de arrependimento. Ou seja, o tema aqui é o quanto Deus é misericordioso e se arrepende do mal que vai fazer quando nós também nos arrependemos dos erros e pecados que cometemos. Então, aqui nós temos aí um ato de arrependimento e fé. E aqui nós precisamos compreender o que está acontecendo para vermos se esta palavra trouxe uma mudança naquele momento. Capítulo 26 de Jeremias nos traz aqui um momento em que Jeremias quase morreu. Não morreu porque um homem ajudou Jeremias naquele momento. Mas essa palavra do versículo 19 não mudou a decisão daqueles homens. Dos versículos de 1 a 6 de Jeremias 26, nós vemos aqui que o Senhor deu uma palavra para que Jeremias estivesse na casa do Senhor proferindo. Ele diz assim: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no ato da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhe digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me deres ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouviste, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Então nós vemos que Deus enviou Jeremias para dizer estas palavras na casa do Senhor, dizendo a eles: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, como o versículo de número 3 diz,
eu não vou me arrepender do mal que eu disse, pois desde o início do livro, Jeremias está falando sobre essa destruição que viria sobre Jerusalém, de que Nabucodonosor invadiria e que eles seriam levados para o cativeiro. Capítulo 25 até chega a dizer o tempo em que eles ficariam no cativeiro, 70 anos, como o capítulo 25 vai nos lembrar. Dos versículos de 7 a 9, nós vemos agora os sacerdotes que não gostaram do que ouviram, levando Jeremias então para uma espécie de tribunal e uma audiência. Então o texto diz assim: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. E tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Veja, eles estão na casa do Senhor, Jeremias proferiu uma palavra e a resposta foi: Jeremias, você vai ser morto, você não podia ter falado nada disso. Eles não estavam ou não aceitaram o que Jeremias disse, e é como se eles dissessem: Jeremias, isso é um absurdo, agora você vai morrer por causa das suas palavras, Deus não falou isso por você. Então eles levaram essa questão ali para os príncipes, e agora os versículos de 10 a 16, nós vemos aí então eles trazendo esta mensagem, Jeremias tentando ali se defender, mas uma defesa usando as mesmas palavras, e ele diz aí no versículo 10: tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta da nova, à casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. E então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre a cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então, na defesa de Jeremias, ele disse: olha, Deus vai se arrepender. Se vocês ouvirem a mensagem dele, Deus vai se arrepender do mal que ele disse. Mas quanto a mim, se vocês acham que eu devo morrer, então vocês estão matando e vocês estão derramando sangue inocente. Eu não fiz nada, eu estou aqui só cumprindo a vontade do Senhor. Então Jeremias, ousado diante daquele momento de que ele poderia ser morto, este homem é réu de morte, eles diziam, os sacerdotes e profetas, diante dos príncipes ali e diante do povo. E Jeremias estava numa situação de julgamento, pois ele proferiu uma mensagem contra o templo e contra a cidade. Que momento tenso, que Jeremias passou naquele momento. Ele proferiu a mensagem, os sacerdotes e os profetas ouviram, levaram ele para um julgamento, e naquele julgamento disseram que Jeremias estava falando contra a cidade, contra o templo, e que deveria ser morto. E Jeremias então se defende dizendo: olha, se vocês se arrependerem, Deus também vai se arrepender do que ele disse. E
para começo de conversa aqui também, nesta manhã, não pense você que Deus muda. Nosso Deus é imutável, mas isso tudo eles sabem, os sacerdotes sabem, os profetas sabem naquele momento, porque isso era parte da aliança. Não é que Deus muda, pelo contrário, Deus é imutável. Lá em Números, de Levíticos, Números e Deuteronômio, Deus deixou bem claro para o povo: se vocês deixarem o caminho mau, eu também vou deixar de fazer, o mal sobre a vossa vida. A maldição de Deus vai ser refreada a partir do arrependimento do povo dos seus pecados. Se o povo ainda insistir, teimoso em insistir nos seus pecados, Deus permanece ou mantém a sua palavra de condenação, juízo, castigo, disciplina. Deus não mudou, Ele continua fiel à sua própria lei, e assim Ele faz com o seu povo. Se você se arrepender, eu também tiro o mal, ou seja, o arrependimento de Deus, o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano, como outro texto vai dizer, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então, lembre-se sempre, o arrependimento de Deus é devido às questões da aliança. Se o homem se arrepender do seu mal, dos seus pecados, Deus se arrepende. Veja que no primeiro discurso de Jeremias, no versículos de 2 a 6, nós vemos aí ele falando para eles se arrependerem. Ele diz no versículo 3, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Se não derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, porquanto que aqui, posto que até aqui não me ouviste, então farei esta casa seja como Siló, farei dessa cidade maldição por todas as nações. Então, ele deixou bem claro de que, olha, se arrependam e Deus não vai fazer. E agora, mais uma vez, ele não muda ou facilita. Mais uma vez, Jeremias diz, emendai vossos caminhos e as vossas ações, no verso 13. E ouvi a voz do Senhor, então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Então, era condicional. Arrependam-se e Deus não vai fazer o que ele disse que iria fazer. Mas, mais uma vez, isso não era mudança. Deus não estava mudando aqui de atitude porque o povo faria isso. Mas era premissa da aliança. Se houver arrependimento, Deus também refreia o mal que ele disse que faria. Então, versículos de 16 a 19, diante daquela questão, veja, os sacerdotes e profetas disseram que Jeremias era réu de morte, mas agora os príncipes dizem não. Veja o versículo 16 a 19. Então disseram os príncipes e todo o povo aos profetas e aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. E agora eles vão usar um recurso de defesa para Jeremias, que deve ser também a nossa defesa, e também nós nos atentarmos para a palavra de Deus em situações como esta. Ele diz: também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá,
E falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Os anciãos se levantaram ali naquele momento para defender Jeremias, dizendo: povo, Jeremias não é réu de morte, porque ele não foi o primeiro a dizer isso. O que ele está dizendo é exatamente o que Miqueias disse. E ele está falando aqui, se referindo ao rei Ezequias, ou seja, 4 reis antes de Jeoaquim. No versículo 1 diz aí que Jeoaquim, filho de Josias. Então nós tivemos Ezequias, depois de Ezequias, Manassés, que foi o rei que mais governou em Jerusalém, 55 anos. Depois de Manassés tivemos Amon, e depois de Amon, Josias, e depois de Josias, então Jeoaquim. Olha, 5 reis atrás. Ou seja, Ezequias está sendo lembrado, e também o profeta Miqueias. Esse texto do versículo 18 de Jeremias 26 é exatamente o que está ali em Miqueias capítulo 3, versículo 12. Ou seja, o testemunho daqueles anciãos era: olha, Jeremias não está falando nada novo. Deus já tinha usado Miqueias exatamente para falar a mesma palavra. Jeremias está falando a mesma coisa. Então, a defesa de Jeremias, aqueles anciãos defendendo Jeremias, eles vão para a palavra de Deus e o que aconteceu naquele momento com o rei Ezequias, de que naquele momento ele também foi advertido por Miqueias. E qual foi a decisão ou qual foi a atitude do rei diante da palavra de Miqueias? Veja, a situação é a mesma. Jeremias está falando contra o rei e o povo daquele momento. E os anciãos estão lembrando a mesma coisa que aconteceu no tempo de Miqueias, de que Miqueias falou ao rei Ezequias, e Miqueias falou da parte de Deus, e que eles confirmaram que Miqueias era um profeta de Deus e todos eles conheciam bem, e que ele também falou a um rei e a um povo daquele momento. Então, o versículo 19, que é o nosso texto de hoje, diz que mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá. Ezequias mandou matar Miqueias por causa dessa palavra? Não. Respondendo à pergunta aqui dos anciãos, no versículo 19, mataram-no, ou seja, mataram Miqueias. Ezequias, rei de Judá, matou Miqueias e todo Judá fez isso com Miqueias? Não fizeram isso. Naquele momento eles ouviram a palavra de Miqueias e se arrependeram do mal. Ezequias foi um grande rei em Israel e ele não foi perverso como Jeoaquim. E nós vemos aqui então, respondendo à primeira pergunta daqueles anciãos: mataram? Não. Vocês estão querendo matar Jeremias, mas mataram Miqueias por causa dessa palavra? Não. Outro, antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor. Agora falando de Ezequias, o rei Ezequias, ele não temeu ao Senhor e não implorou favor? Sim. Naquele momento em que Miqueias traz essa palavra dura de advertência e pedindo arrependimento de Ezequias, do rei Ezequias e do povo de Judá naquele momento, eles temeram ao Senhor e eles pediram o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor naquele momento. E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles por acaso a palavra de Miqueias se confirmou, se realizou naquele momento de Ezequias, ou Deus se arrependeu daquilo que disse que ia fazer? De fato, nós vemos na história que não aconteceu. Isso vai acontecer agora com a Babilônia e não naquele momento de Ezequias. Lembra? 5 reis antes de Jeoaquim, aqui do capítulo 26 de Jeremias. Não aconteceu. Exatamente porque o povo se arrependeu.
E não só o povo, mas o rei também se arrependeu. Então, o Senhor não se arrependeu do mal que falaram contra eles? Sim, o povo, Deus se arrependeu do mal e não fez aquilo que Miqueias disse. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Então agora os anciãos lançam para os príncipes e para os sacerdotes e para os profetas que estão querendo matar Jeremias, lança essa questão para atingir a consciência deles. Olha, isso aconteceu lá atrás com Miqueias e com Ezequias, e agora vocês vão querer que isso aconteça? Se lá naquele tempo, naquele momento, Miqueias, sendo profeta de Deus, falou e o rei Ezequias voltou atrás, se arrependeu de tudo que estava fazendo, e Deus também se arrependeu do mal que disse por meio de Miqueias que ia acontecer, vocês acham que isso não ia acontecer hoje também? Vocês querem que Deus faça o mal sobre nós? Qual foi a atitude de Joaquim naquele momento? Infelizmente, não convenceu. Esta palavra dos anciãos ali daquele momento não convenceu Joaquim. Olha o versículo 20. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra a cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Não foi só Jeremias que falou. Houve um outro homem, Urias, que também falou da parte de Deus, que profetizou contra a cidade naquele momento, contra Jerusalém, contra o povo de Judá. Ou seja, tem 2 profetas falando a mesma coisa. Na verdade, 3, né? Se a gente contar com Miqueias, lá no tempo de Ezequias. A questão é que com Miqueias, quando ele falou da destruição, Ezequias e o povo se arrependeram. Mas e agora? Tem 2 profetas falando, Urias e Jeremias, falando a mesma coisa. E aí, ouvindo o rei, versículo 21, ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com eles outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, e este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe um cadáver na sepultura da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. Então, Urias foi morto. Outro foi morto no lugar de Jeremias. E Jeremias, por causa de um homem piedoso naquele momento, que era Aicão, protegeu Jeremias naquele momento. Urias não teve a mesma sorte, né? Joaquim, rei de Jerusalém naquele momento, matou o profeta Urias. Meus irmãos, que história terrível. Nós temos 2 profetas falando da parte de Deus, de que Jerusalém seria destruída. Um povo que não aceita essa palavra, não se arrepende, e Deus também não se arrependerá, pois o povo não se arrepende. Premissa da aliança. Meu querido, nessa palavra do versículo 19, nós vemos aqui então a questão do arrependimento, de que quando arrependimento e fé são 2 questões distintas, mas 2 questões unidas na palavra, e de que as 2 andam juntas e são necessárias para a nossa vida cristã. E arrependimento e fé são provas de temor a Deus. Veja, ele diz aí que antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor. Ou seja, o que este texto tem a nos ensinar é que mostramos temor ao Senhor quando
nos arrependemos dos nossos pecados, quando damos ouvidos à voz do Senhor e quando então imploramos o seu favor, reconhecendo que nós não merecemos tamanha misericórdia e graça sobre nossa vida, e que é pela misericórdia do Senhor que, diante dos textos de disciplina, dos textos em que ele fala, olha, se você não se arrepender, vai acontecer isso na sua vida. Meu querido, quando nós lemos a palavra do Senhor e vem advertências, vem juízos sobre a nossa vida, não pule esses textos, mas pelo contrário, esses textos estão ali na palavra exatamente para nos alertar de que, olha, se você não se arrepender, Deus também não se arrependerá do mal que ele está dizendo naquele texto. Deus disciplina os seus filhos, como Hebreus capítulo 12 nos ensina. E ele, como João, primeira carta de João também nos ensina, ele nos ama e por isso ele nos disciplina. E esta disciplina, ela é necessária para provocar em nós arrependimento e também fé para crer que este Deus é um Deus que nos ajuda, que nos auxilia e que pela misericórdia ele nos abençoa e nos orienta. Por isso, meu querido, você quer mostrar temor ao Senhor? Se você quer mostrar que você teme a Deus, arrependa-se dos seus pecados. Esse é o ponto. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor. As suas ações vão mostrar este temor. As suas ações de arrependimento. Eu fiz algo errado, mas eu quero deixar este mal. E é no arrependimento que nós então revelamos que tememos ao Senhor. Temor ao Senhor, respeito e reverência a este Deus se evidencia pelo arrependimento, coisa que Jeoaquim não teve naquele momento. E como nós conhecemos bem a história de Jeremias, a Babilônia veio, então Deus também não se arrependeu do mal que ele disse que faria, exatamente porque o povo não se arrependeu. E nós sabemos da história que Joaquim foi deportado, foi morto, o seu sucessor depois foi levado para o cativeiro, e Zedequias, que vai ser o último rei de Jerusalém, também vai ser morto diante dos seus filhos, vai ter os olhos furados e levado também para o cativeiro, e vai ser morto ali no cativeiro da Babilônia. Que tragédia houve para o povo de Israel, exatamente porque não quis ouvir. E olha, 3 profetas falando, 3 profetas anunciando que haveria uma destruição. Miqueias disse para Ezequias se arrependeu, mostrou temor ao Senhor e buscou o seu favor, sua misericórdia. Agora, Jeremias e Urias falaram a Jeoaquim não temeu ao Senhor, e a desgraça veio sobre a sua vida. Então, meu querido, temor ao Senhor implica em arrependimento e fé. Crer que quando nós buscamos o Senhor e nos arrependemos do nosso pecado, mostramos esse temor, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e os livra, diz o Salmo. Então, no temor, nós evidenciamos isso pelo arrependimento. E no arrependimento também protegemos a nossa vida de todo o mal por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. E aqueles que se arrependem terão isso, senão o salário do pecado está mantido. Então, meu querido, nesta manhã, diante das decisões erradas que talvez você teve no passado,
Talvez hoje seja o momento de arrependimento, aonde Deus está te chamando a... Você quer mostrar temor por mim? Então se arrependa do mal. Peça perdão ao Senhor. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é gracioso, mas também as premissas da aliança estão mantidas. Jesus mesmo em João 14 vai dizer: quem me ama guardará meus mandamentos. Quem não me ama, quem não guarda meus mandamentos, não me ama, nem o amor do Pai está nele. Então, se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus, você deve obedecer. Obediência é prova de amor. Obediência é esta submissão e este arrependimento e uma vida que está debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Que Deus nos ajude nesse dia e que assim possamos ser agraciados. Dê voz à palavra do Senhor, que ela seja autoridade na sua vida. Não foi autoridade para Joaquim. Joaquim não quis se arrepender. E naquele momento, mesmo com um exemplo bíblico, mesmo lembrando do que aconteceu com o seu um parente seu no passado, que era o rei Ezequias, que se arrependeu, ele não se arrependeu. E o mal veio sobre a sua vida e sobre o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Jerusalém, naquele momento. Que Deus nos livre, e Deus vai nos livrar, a partir do arrependimento sincero, e o arrependimento que, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 7, o arrependimento que Deus mesmo produz em nosso coração. Amém? Que Deus assim o abençoe. Vamos orar. Senhor, como precisamos de arrependimento. Por isso, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas decisões erradas que tomamos. Perdão, ó Deus, por ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e continuar indiferente à Tua palavra. Senhor amado, misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não pular aqueles textos em que são advertências, são exortações, são admoestações para a nossa vida. Pelo contrário, ao lermos aqueles textos, possamos lembrar tudo que o Senhor fez no passado e o quanto o Senhor foi misericordioso quando houve arrependimento, e o quanto o Senhor também foi soberano, Senhor, e também severo, como Paulo nos ensina em Romanos 11, considerar a bondade e a severidade do Senhor. Senhor, nos ajude, quebranta o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ver os frutos do arrependimento. Frutos estes, ó Deus, que geram em nós bênção e alegria. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, trabalhe em nossas vidas. E que nesse dia possamos, ó Deus, nos arrepender do mal que fizemos e buscar na palavra do Senhor este arrependimento, assim como aqueles anciãos trouxeram sabedoria naquele momento, usando a palavra do Senhor para buscar arrependimento do rei. Mas que o nosso coração não seja duro para a Tua palavra, pelo contrário, quebra-nos e, ó Deus, renova-nos pela palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que nesse dia o arrependimento do Senhor produza vida em seus corações, em nome de Cristo Jesus.